assuntos quentes aí que culminaram com a rodada final do Campeonato Brasileiro. Questão de treinador no Cruzeiro, questão de treinador no Galo, avaliação da temporada, muita coisa pra gente conversar. Edu Panzi, um abraço, boa noite, Edu. Tudo bem, Cirilo, boa noite. Tudo bem, vamos pro lado do Cruzeiro, Edu. Vamos. Cruzeiro acerta em manter o trabalho da comissão técnica, em decidir pela permanência de Fernando Diniz para a próxima temporada, Edu? Cirilo, eu acho que antes de decidir por Diniz ou sem Diniz, o Cruzeiro precisa acertar e aparar arestas internas, né? Respeitar mais o funcionário, trabalhar melhor as informações dentro do clube, para que elas saiam depois que os interessados lá dentro já saibam. E o Diniz deu o recado, né? Acho que o Diniz deu o recado, a entrevista dele foi muito séria, o que ele levou para público foi muito sério, o recado foi dado para a diretoria. E o Cruzeiro voltou atrás, né? Porque o Pansieri deu a informação, a Rádio Itatiaia também, mas essa informação foi dada também por outros veículos, por outros companheiros, desde a última quinta-feira. E o Pansieri, de diferente, ele apenas levou a informação para a coletiva. E aí o Fernando Diniz teve a oportunidade de falar no microfone aquilo que ele já vinha sentindo, porque ele falou que desde a última quinta-feira que já vinha recebendo essas notícias e que já estava muito chateado e isso estava pesando. Então eu acho que o Cruzeiro primeiro tem que aparar essas arestas internas e, sendo muito sincero, Cirilo, o clube que contratou o Fernando Diniz no final de setembro, ele contratou o Fernando Diniz, eu quero acreditar, para um trabalho longevo, para a temporada de 2025 também, e não apenas por resultados na temporada de 2024. Então, eu acho que o Cruzeiro acerta, eu gosto do Fernando Diniz, já deixei isso aqui muito claro. Aí ele precisa de tempo para trabalhar, para colocar, para implementar o seu modelo de jogo, e agora ele vai ter esse tempo. Ele vai ter o mês de dezembro para conversar com o Alexandre Matos, para ajudar na montagem do elenco, ele vai ter a pré-temporada, ele vai ter o campeonato estadual. Agora sim é o tempo que o trabalho Fernando Diniz precisa, e não do fim de setembro até o início de dezembro, uma loucura de calendário, ele perdendo jogadores importantes. Claro, teve muitos desempenhos ruins, alguns jogos o Cruzeiro foi bem, os resultados foram péssimos, o Cruzeiro ficou fora da Libertadores, e é claro que o Diniz tem responsabilidade nisso, mas que tudo seja acertado, principalmente internamente. E a coletiva do Diniz no pós-jogo, a interpretação dela é muito mais pelo recado que ele mandou para a diretoria do Cruzeiro do que qualquer outra coisa. Alexandre Simões também conosco, quero a sua opinião sobre essa história do Fernando Diniz. Dentro dessa leitura feita pelo Edu Panzi, há alguns detalhes, alguns indícios na entrevista coletiva que confirmam essa história de que o Cruzeiro resolveu voltar atrás, resolveu repensar essa situação, uma decisão que estava tomada pela saída do treinador, o Cruzeiro voltando atrás e decidindo pela permanência. Ele fala algumas vezes no passado, né? Dizendo que o dia a dia foi ótimo, que a convivência foi ótima, tinha muito mais coisa para fazer. Ele utiliza o passado em alguns momentos e faz um desabafo, depois faz uma avaliação do trabalho, que na visão dele foi bastante positiva. Enfim, adiante, Simões. Cruzeiro acerta na permanência do treinador. Como a leitura que você faz sobre essa história? Um abraço, boa noite, Simões. Ô Cirilo, um abraço para você, pro Edu, quem acompanha a gente. Olha só, não que esteja certo, muito pelo contrário, eu concordo com o Edu na questão aí do respeito da relação, tá? Mas esse tipo de situação no futebol é uma coisa comum, e eu acho que o próprio Diniz viveu na chegada ao Cruzeiro, né? Eu falei no Rádio Esportes hoje, dia 23 de setembro às 7h21, a Itatiaia noticiou no site: Cruzeiro demite Fernando Seabra. Dia 23 de setembro às 11h04, noticiou: Cruzeiro acerta a contratação de Fernando Diniz. Eu não acredito que foi a contratação mais rápida da história do futebol, que depois do Seabra sair às 7h21, às 11h04 já estava tudo certo para o Diniz acertar a sua vinda para o Cruzeiro. Então, eu concordo, não estou dizendo que é o certo, estou dizendo que é o que acontece. E para quem está há tanto tempo no futebol, já deveria saber que é mais ou menos assim que a banda toca. Em relação ao Fernando Diniz, ele vem de 3 trabalhos muito ruins, né? Na seleção brasileira, no Cruzeiro e no Fluminense. E o que me preocupa é o Fluminense. Sabe por quê? Porque era uma continuidade de um trabalho que ele iniciou em 2022, e o Fluminense fez um bom Brasileirão, tanto que garantiu vaga na Libertadores do ano seguinte.
O Fluminense começa a Libertadores voando, né? Ganha o título ali em cima do Boca, faz uma semifinal em que o Inter, eu acho que o Kudê fez algumas bobagens ali, mas de toda forma o Fluminense ganha a Libertadores. Só que isso, na minha visão, né, na minha maneira de ver futebol, não foi usado pelo Diniz como um marco positivo, entendeu? Como um marco para uma evolução. Aí o 2024 do Fluminense é desastroso, mas muito desastroso. A janela foi péssima. Os reforços foram muito ruins, entendeu? Muitos jogadores em final de carreira, já, sabe? E aí o Fluminense apresenta um futebol medonho sob o comando do Fernando Diniz, a ponto de chegar a não ter finalização em jogo. Não teve. O Fluminense perdeu um Fla-Flu esse ano que ele não teve nenhuma finalização a gol. Tocando bola na defesa em excesso, uma coisa assim, medonha, tá? No Brasileirão, o time tinha uma vitória em 16 jogos. O time era o lanterna absoluto do Campeonato Brasileiro, quando o Diniz saiu para a entrada do Mano Menezes. E aí ele vem pro Cruzeiro e eu imaginei, e existe tempo para isso ainda, que ele fosse pegar essa oportunidade como a chance de se reinventar. Não é se reinventar totalmente, mas é perceber que o futebol não é simplesmente aquele universo fechado que ele imagina que é. Sabe? A gente assiste algumas entrevistas do Fernando Diniz, e não só agora no Cruzeiro, mas em outros clubes que ele trabalhava, e a gente tem a impressão que ele imagina o futebol não como um esporte de competição, mas como um espetáculo. Eu acho até legal. A gente vê um bom jogo, é muito bom. Mas, quando isso interfere no equilíbrio, é ruim. E aí a gente chegou a ter, no final do ano passado, uma entrevista dele após o Manchester City fazer 4-0 no Fluminense, e o primeiro gol, acho que com 36, 37 segundos de bola rolando, e ele dizia que ninguém nunca tinha dominado o Manchester City por 15, 20 minutos, como o Fluminense fez, valorizando uma saída de bola. Eu acho que são coisas que podem sim ser trabalhadas, e o que me preocupou demais ontem, ele falar que o Cássio em 2 meses e meio passou a jogar melhor com o pé e não passou, que o William evoluiu, não evoluiu, o William piorou, que o Matheus Pereira passou a correr mais, não passou a correr mais. Então, são essas coisas. Tomara que no 2025, todos esses processos que o Fernando Diniz passou num passado recente sirvam de reflexão para que ele possa utilizar toda a capacidade, todo o conhecimento que ele tem de futebol e toda a inteligência que ele tem a favor dele e a favor dos times dele. Porque eu acho que no passado recente, sabe, ele está mais se boicotando do que qualquer outra coisa. A minha preocupação quanto à avaliação feita ontem no pós-jogo pelo Fernando Diniz, Edu, é relacionada, e é algo que já acontecia nas coletivas anteriores, quando você menospreza a importância do resultado. O resultadismo em si, avaliar que tudo é maravilhoso porque você ganhou um jogo, ou que tudo é ruim porque você perdeu um jogo, aí já é um exagero. Mas ignorar por completo a existência da importância do resultado é o que me preocupa, porque se a gente for pegar os resultados do Diniz em Campeonato Brasileiro esse ano, os números são gritantes, são 3 vitórias em 22 jogos. Então, não tem cultura resultadista que sobreviva a isso. É muito resultado ruim. Eu concordo que você não dá para falar que tudo é maravilhoso ou que tudo é ruim avaliando um jogo de futebol apenas, e dizer que o cara não presta por conta de 2, 3, 4 semanas de trabalho, 1 ou 2 meses de trabalho, mas eu não acho que dá para ignorar por completo a existência dos resultados negativos da temporada. O que você pensa, Edu? Eu acho que o desempenho e os resultados do Cruzeiro, os desempenhos e os resultados sob o comando do Diniz, eles estão aí para todo mundo ver. Tá todo mundo vendo que não foi bom. O próprio Diniz sabe que não foi bom. A minha grande preocupação de ontem, Cirilo, eu volto a bater nessa tecla, é que a informação que chegou para Itatiaia foi que seria o último jogo do Fernando Diniz sob comandando o Cruzeiro. A informação que chegou para o Samuel Venâncio é que seria o último jogo do Diniz. A informação que chegou para o Thiago Fernandes é que seria o último jogo do Diniz. A informação que chegou para Dimar Oliveira é que seria o último jogo do Diniz. Aí leva-se isso para a coletiva. O Diniz dá um esporro na diretoria do Cruzeiro e ainda cita nomes. E no dia seguinte o Diniz fica com resultado ruim, com desempenho ruim, depois de tudo que aconteceu, do esporro que ele deu,
e aí ele segue como técnico do Cruzeiro. O que me preocupa nesse momento não é o desempenho, não é o resultado. Porque agora vai ter reforço, vai ter pré-temporada, vai ter campeonato estadual para poder errar. O que me preocupa é a falta de convicção, que inclusive o Diniz falou e citou na coletiva dele. Alguém do Cruzeiro precisa falar. Alguém do Cruzeiro precisa vir a público para dizer que realmente a informação ele não ia ficar e que voltaram atrás, ou então para desmentir todo mundo. Todos os jornalistas cobrem o Cruzeiro que deram a informação de que poderia ser o último jogo que caminhava para ser o último jogo do Diniz. Ou vem a público para desmentir todo mundo, ou para dizer, não, realmente a gente tinha avaliado que ele ia sair, mas resolvemos que ele vai ficar porque a gente acredita no trabalho. Que para mim não convenceu. A minha grande preocupação e o ponto que eu estou batendo na tecla é a entrevista coletiva do Diniz ontem, que me deixou muito preocupado. O caminho que o Cruzeiro está tomando. Parece que a turma lá não tem convicção do que quer pela frente. Emerson Romano, também conosco aqui no debate com os comentaristas até 8 da noite no YouTube. Já vamos seguir o debate no YouTube, hein? Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. Romano, Cruzeiro acerta na permanência do Fernando Diniz para a próxima temporada? Um abraço, boa noite, Romano. Boa noite, tudo bem? Boa noite, amigos, boa noite quem nos acompanha. Eu tô muito na linha do Edu, né? Essa questão da convicção. Tomara que o Cruzeiro tenha acertado a permanência do Diniz. Isso vai passar, inclusive, por uma reformulação que começou hoje, né? Alguns jogadores já deixando o Cruzeiro, mas eu gostaria de ter esta convicção de que o Cruzeiro acertou na permanência dele. Uma convicção que, inclusive, nas palavras do Fernando Diniz, a gente não sentiu. O Cruzeiro deve ter dado uma sondada no mercado também, visto que o mercado tá difícil, né? Porque os nomes que todo mundo tá querendo aí, tá tentando, quem está sem treinador, é difícil, muito complicado pela questão financeira, e se optou pela permanência do Diniz. Mas eu sinto muita falta de convicção, de uma explicação, e o Edu foi perfeito, de uma explicação. Não, isso aí, ó, é mentira, a gente sempre teve confiança no Diniz, ou não, realmente, a gente pensava nisso, mas voltamos atrás, porque vimos que o trabalho dele pode dar certo. Essa não observância de ou desmentir ou acertar é que me deixa sem essa convicção de que a permanência do Diniz pode ser uma boa.